Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, então, Os Limites da Ação do Estado. Muito bom esse livro aqui, gostei bastante. Vou fazer alguns comentários, apresentar essa edição aqui, espero que vocês gostem. Então não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Lembrando que tem os links de compra na descrição, quando você usa o link para comprar os livros ou usa o link, chega no site, compra outras coisas, também ajuda o canal. Tem o botão de membros também, faça bastante comentários. E se você ainda não conhece o canal, ele está tudo organizado com playlists, literatura nacional, internacional, livros de teoria. Então fica o convite para você explorar aqui o canal. Então agora um pouco da edição, agradeço novamente a editora Top Books que mandou aqui para o canal, então eu posso apresentar para vocês, e você que sempre assiste, é com o seu apoio também que eu estou recebendo os livros. Então é muito bonita essa edição, essa página amarela aqui, o espaçamento entre as letras eu gostei bastante, né, entre as linhas, facilitou a leitura. E como procedimento desta coleção, nós temos o texto em si, nós temos uma introdução, é muito importante essa introdução, eu gostei da introdução tanto do limite da ação e das reflexões aqui, me ajudou a compreender algumas coisas da obra. Algumas das coisas que eu vou comentar tem nessa introdução aqui, então temos nota de editor, nota de apresentação, temos listas dos livros do autor também, isso é bem interessante. Então aqui eu fiz uma pequena anotação que eu peguei no site deles. Então essa Liberty Fund, né, é uma instituição, acho que sem fins lucrativos, é isso? Ou é um grupo de estudos, deixa eu ver aqui, uma instituição educacional privada, ok. E ela fez parceria então com a Top Books, ela faz palestras e eventos, fez aqui no Brasil e em outros países, e está organizando então essa coleção, se eu não me engano, são 20 livros ou mais livros. E como sempre eu coloco os links aqui, vou colocar mais links também dessa coleção. Então eu queria comentar sobre isso, então é muito interessante sobre essa discussão da liberdade, essa ideia mais seria então adesivo, direita, conservador, tem várias discussões nessa direção. Então como são clássicos, não tem muito como ter essa briga, porque no sentido você tem que ler, aí você vai entender, e aí você vai pegando desse clássico, chegando até hoje, fazendo todas as discussões históricas. E uma outra coisa que eu queria comentar aqui, você pode observar que este logo aqui que nós temos na edição, né, eu achei muito bonito e me chamou a atenção. Depois eu vi que tem tudo um estudo gráfico, né, de design, e aí eu achei no site da empresa aqui, né, da Liberty Fund, que na verdade eles acharam esses símbolos naquelas placas de argila, que é da escrita cuneiforme, que você faz pequenas marcas, aí você põe lá no fogo e ela vira uma placa com o escrito. Então nós temos aqui Freedom ou Liberty. Então esse símbolo seria justamente essa palavra dessa placa de argila aqui, deixa eu ver, há mais ou menos 2.300 anos antes de Cristo. Então na época que ele viveu aqui, ele foi amigo de grandes filósofos, poetas de várias áreas diferentes, estava todo mundo ali no mesmo meio, então isso é bem interessante. Uma outra informação que eu pesquisei, que é aquele von Humboldt, o Alexander von Humboldt, é irmão dele, e é aquele da geografia, aparece alguns nomes também, algumas teorias também, isso é bem interessante para você visualizar como era rico esse período, tá todo mundo se conversando. E uma outra informação que chamou muita atenção, que além dessa parte de teoria aqui, que eu vou selecionar alguns trechos para fazer alguns comentários, ele foi considerado o pai da Universidade Moderna, justamente lá na Prússia, porque ele reorganizou muitas informações, reorganizou a escola em níveis. Então aqui essa informação da educação, como é a área de pesquisa, me chama muita atenção, vou pesquisar mais sobre essa informação, né? Justamente que ele organizou a universidade, as escolas. Então são informações complementares que mostram como esse autor ele é importante, enriquece mais ainda esse autor, né? Essa obra, também essa edição. Então aqui agora eu quero ler o que está aqui na orelha para vocês terem mais dados sobre o nosso autor. Então o nosso autor aqui ele analisa ainda a relação entre a legislação e a religião, que animava o debate intelectual na Prússia da época, e prega a separação entre Estado e sociedade, ideia que começou a ser desenvolvida na Alemanha no final do século XVIII. Mas seu maior objetivo é mesmo investigar como deve ser a natureza e o grau de intervenção do Estado na vida social. Para ele é preciso interpretar a vida política, levando-se em conta a influência recíproca da razão e da história. Criticava assim qualquer projeto revolucionário, já que a liberdade não decorre de uma mudança na forma de governo, mas de uma limitação na atuação do governo. E essa é a tese principal do livro que nós estamos estudando. Então aqui nessa introdução é interessante que ele resume pontos principais que a gente encontra na obra, mas a obra é interessante que o autor ele faz vários exemplos, vai explicando no final, ou próximo ao final, tem até a própria edição coloca em itálico, acredito que seja em itálico mesmo. Exatamente. Quando chega na conclusão, eles mudam a fonte para você saber. Aqui é uma conclusão principal. Foi alguma dessas
que eu selecionei para comentar. Então aqui na página 25, uma outra forma de dizermos a mesma coisa consistiria em formular esse problema da seguinte maneira: não seria a sociedade mais eficaz na resolução de seus problemas se não delegasse ou transferisse ao Estado tarefas que ela mesma poderia realizar, com mais propriedade, com menores custos e melhores resultados? E aí ele continua aqui na 26. Vivemos numa época, sobretudo no Brasil, porém não apenas entre nós, que tende a atribuir ao Estado uma espécie de poder demiúrgico, como se certos problemas não pudessem ser mais bem equacionados nas esferas da família e da sociedade. E aqui uma outra situação nessa ideia dos, digamos, mais à direita, conservador, etc., que uma das consequências de você atribuir muito para o Estado é que você perde a sua capacidade de julgar, você não vai ajudar as outras pessoas, porque não vou ajudar, o Estado está ajudando. Então temos uma citação aqui na 32 nessa direção. Pois aquele que transfere aos outros a sua capacidade de orientar-se no mundo, na verdade, a sua própria capacidade de julgar, termina por confundir as noções de certo e de errado, de justo e injusto, de bom e mal, não sabendo mais distinguir o que deve ser elogiado do que deve ser condenado. E seguindo aqui na 33, essa formulação se apoia numa teoria dos sentimentos morais, como se a ajuda ao próximo nascesse de um impulso natural do homem, tornando-o inativo pela ação estatal. Isto é, o Estado, por suas interferências, silenciaria esse impulso natural para assistência mútua, de sorte que esse sentimento deixaria de florescer e propagar-se coletivamente. Outra conclusão aqui na 40. Não é função do Estado intervir na sexualidade, nas formas de matrimônio, na moralidade, na educação, na religião, pois esses domínios são da consciência, que devem permanecer ao abrigo de toda e qualquer ingerência estatal. E aqui na 51, uma outra passagem bem interessante. Só pela reforma das mentalidades, baseada na liberdade, poderemos ter uma efetiva transformação social. A consciência não deve ser formada pelo Estado, pois ela se tornaria um mero instrumento de sua manipulação. Da mesma maneira, uma revolução, se pretende educar as pessoas, terminará na verdade por aniquilá-las. Se supõe-se que os tempos devam estar maduros para as transformações, o que significa dizer que os homens devem perceber por si mesmos a injustiça na qual estão inseridos. Deve-se dar conta de que há obstáculos à liberdade que devem ser levantados. Uma análise das condições particulares de cada realidade é o pressuposto de qualquer atividade reformadora, pois o grau da reforma, sua intensidade dependerá da cultura de cada povo, de sua formação para a liberdade. Em termos aristotélicos, o nosso autor advoga pela prudência na condução dos negócios humanos, pois no nosso modo de orientação no mundo depende da consideração de cada caso particular. Então aqui sobre as passagens que eu vou ler, eu vou fazer alguns comentários, porque na verdade o jeito de escrita não é exatamente um diário, mas é uma maneira um pouco diferente, não está tão formatado como os livros acadêmicos de hoje em dia. Então ele está falando um pouco da visão dele, ou aqui no Burke é mais ainda intenso. Claro, a leitura é fácil, você entende quais são as conclusões, mistura algumas outras coisas que ele vai comentando, vou também resgatar esse aqui no outro vídeo dessa obra que eu vou gravar aqui para o canal. Então apenas esse aviso aqui, porque diferente dos trechos que eu já li aqui, a introdução já está mais para esse direcionamento, mais dessa forma acadêmica que a gente está mais acostumado a ler. Então aqui no começo do texto ele faz alguns apontamentos iniciais, ele vai destrinchando, escrevendo cada uma das conclusões dos próximos capítulos, e ele começa aqui na 140. Tem sido de tempos em tempos questionado pelos teóricos de direito estatal se o Estado deveria fornecer apenas segurança ou também o bem-estar físico e moral da nação. E aqui na 151, a primeira conclusão, que a edição muda a fonte para a gente saber, para ter mais certeza ainda que é a conclusão, vamos lá. Eu deduzo então que a razão não pode desejar para o homem qualquer outra condição além daquela que cada indivíduo não apenas desfrute da mais absoluta liberdade para desenvolver a si mesmo a partir das próprias energias, em sua perfeita individualidade, mas a qual a própria natureza externa seja deixada informe por qualquer intervenção humana, recebendo apenas a impressão a ser deixada por cada indivíduo e por seu próprio livre-arbítrio, de acordo com a medida de seus desejos e carecimentos, restrito assim apenas aos limites de seus poderes e de seus direitos. A partir desse princípio, por mim parece que a razão não deve rebater qualquer coisa, mas apenas lidar com aquilo que é absolutamente necessário. Ela deve constituir a base de cada sistema político e constituir, especialmente do ponto de vista da investigação, que solicita a nossa atenção. E aqui então duas conclusões sobre o Estado que ele vai discorrer aqui no próximo capítulo, na página 53.
Um Estado possui duas metas em vista. Ele procura ou promover a felicidade ou simplesmente prevenir os males. No último caso, os males que advêm de suas causas naturais ou aqueles que derivam do seu próprio homem. Então aqui uma outra conclusão que ele discute no capítulo, páginas 161 e 163, mas a felicidade para a qual o homem está simplesmente destinado não é nenhuma outra além daquela que suas próprias energias buscam para ele. E a própria natureza de uma posição de autoconfiança aguça o seu intelecto e desenvolve o seu caráter. Ou seja, aqui na 163, o desenvolvimento de uma vida interior. Então, cada capítulo ele vai trabalhando algumas informações, chegando a conclusões. Como eu falei, a leitura é muito fácil, a digestão é muito boa, muito agradável, tem informações complementares também. Só que aquele livro, como é um clássico, você tem que decidir, falar, ok, eu fiz a leitura, estou comentando algumas coisas com vocês, só que depois disso falou, ok, quanto de energia eu vou gastar aqui? Vou escrever um texto, um trabalho, ou vou querer realmente aprender muito mais? Me chama muita atenção, porque tem outros livros para eu ler também. Mas foi uma leitura muito boa, eu gostei bastante, foi muito agradável, aprendi bastante aqui e também verifiquei essa ideia que ele participou da educação, então eu vou resgatar, é provável que eu vá resgatar ele, mais do que essa área de política, a parte de educação, num outro momento aqui no canal. Outra conclusão aqui da 180. Se agora proceder em direção ao resultado derradeiro, da totalidade do argumento, o primeiro princípio dessa parte presente da investigação é: o Estado deve abster-se de todo esforço por interferência positiva no bem-estar dos cidadãos, e não dar nenhum passo além do necessário para garantir-lhes a segurança mútua e a proteção contra inimigos externos, visto que nenhum outro objetivo deveria constituir motivo para imposição de restrição à liberdade. Então aqui ele discute algumas coisas, o quanto que o Estado pode interferir, ele também trabalha a importância da mentalidade, essa ideia da nobreza, como funcionam os direitos. Aqui no Burke também tem algumas coisas nessa direção também, porque eu li os dois em conjunto para fazer vídeo, vocês vão ver que vai aparecer muito próximo aqui. Então conversa bastante, realmente tem muito conteúdo, muita coisa para absorver. Estou passando apenas uma pequena parte aqui no vídeo, incentivando você a adquirir o livro e ler. Para você, não, é difícil. Não, o livro é muito simples, você vai conseguir estudá-lo e usar ele em pesquisas com facilidade. E como eu comentei, eu pretendo resgatar esses livros em outros momentos, né, em outras aulas aqui para o canal também. Voltando aqui, porque na página 199 ele falou que o papel do Estado sobre os dispositivos que são usados para a defesa e essa relação do Estado ter esses dispositivos cidadão, como eles combinam, como que a gente usa esse dispositivo para a defesa, no caso, contra outras pessoas. Mas como está aqui no capítulo, abre espaço para essa discussão, me pareceu inicialmente aqui. Eu ia ler o trecho, mas aí eu vi que se eu usar a palavra, em vez de falar dispositivo eu falo a palavra, às vezes o YouTube não gosta. E como já tem uma playlist aqui no canal com argumentos nessa direção a favor e contra, essa playlist está sendo ampliada, vou colocar aqui no card, também fica um convite para você explorar. Então, se chegou até aqui, muito obrigado. Então, como eu comentei, é um livro muito bom, muito agradável a leitura, tem muito conteúdo, espero que você tenha gostado dos trechos, das pequenas partes aqui que eu selecionei para propor você a leitura, para você conhecer um pouco mais desse autor. Então não esqueça então de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, tem os links de compra na descrição, botão de membros, faça bastante comentários. Então é isso, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.